Olá, meu nome é Antônio, sou professor do ensino técnico mecânica e eletromecânica e venho aqui trazer para vocês uma série de videoaulas abordando os conceitos principais das máquinas tridimensionais. Nessa série de videoaulas, a gente vai abordar o funcionamento e a operação da máquina de medição tridimensional Mitutoyo modelo Beyond 710. Bom, pessoal, venho trazer aqui para vocês essa série de videoaulas devido à carência de materiais que a gente encontra aí, tanto na internet quanto em literatura. A nossa ideia é formar uma série de videoaulas envolvendo toda a operação desse equipamento e, futuramente, a criação de um livro, né, de um material didático que possa ajudar vocês aí a operacionalizar este equipamento aí tão importante na indústria mecânica, né? Então vamos lá. Na nossa primeira aula a gente vai falar de alguns aspectos técnicos dessa máquina, tá? Vamos falar das características do equipamento, o checklist que tem que ser feito, todos os parâmetros que você deve conferir antes de iniciar a operação do equipamento. Bom, pessoal, primeiramente a gente está falando desse equipamento aí, que é o Mitutoyo modelo Beyond 710. 710 ele se referencia às vezes ao tamanho da mesa, né, ao comprimento que a mesa tem, né, e de cobertura de medição. Então esse equipamento ele é dotado com um probe, tá vendo aqui, um apalpador de marca Renishaw. Esse modelo de apalpador é o modelo PH10T, tá? Que tem um incremento de inclinação, vocês podem observar aqui, ele pode mudar essa inclinação a cada 7,5 graus. Então, esse apalpador ele vai servir, então, para medições de detalhes de peças inclinadas, furos, rebachos, rasgos, canais, né? Planos inclinados, cilindros, uma série de elementos geométricos aí você pode medir com esse equipamento. Pessoal, esse equipamento ele serve basicamente para executar a medição e garantir uma precisão de medição muito elevada. Então ele vai te garantir aproximadamente 3 casas decimais após a vírgula, né? Estando calibrado pelo fabricante, ele pode garantir até 4 casas decimais depois da vírgula. Então é um equipamento que funciona no modo automático, então ele não é um equipamento que funciona no modo manual. No modo manual que você pode, por exemplo, segurar o eixo aqui e poder movimentar ele com a mão. Então esse equipamento ele não faz isso. Você pode operacionar, você pode manusear o equipamento através desse joystick que está localizado aqui em cima da mesa, né? Então é um equipamento que funciona no modo automático, tá? Esse aqui é o probe, é o apalpador do equipamento, é um Renishaw, como a gente já comentou, o modelo PH10T, que é um modelo aí que a gente pode observar, né, que ele pode ter uma angulação aqui, ó, nesse eixo que a gente chama de eixo A, ele pode ter uma variação de 105 graus nessa amplitude aqui, né. Esse apalpador ele é dotado de uma esfera de rubi de 3 milímetros e que ele funciona com um sistema de toque. Então a gente chama de apalpamento, né? Então essa esfera de rubi ela toca a superfície da peça e afasta 3 milímetros e através desse toque ela interpreta como a união de elementos geométricos, linha, plano, círculo, enfim, tá? Quais são o checklist que você tem que fazer quando iniciar a operação nesse equipamento? Primeira coisa, você tem que ligar o compressor, porque essa máquina ela funciona através do fornecimento de ar comprimido. Então, esse equipamento ele foi concebido através do sistema de guias flutuantes, onde essas guias aqui, de alumínio polido, elas se deslizam entre os eixos através de colchões de ar. Então, para isso, esse equipamento precisa de um fornecimento de no mínimo 0,4 megapascais de pressão de ar comprimido, né? Como esse ar comprimido ele pode vir úmido do compressor,
Então, vem acompanhado do equipamento um filtro secador, onde retira a umidade do ar que é fornecido para o equipamento. Tá? Após conferido esses dois parâmetros, você pode pressionar o botão de acionamento que fica na parte frontal do equipamento, tá vendo? Ó, localizado aqui na parte frontal do equipamento para acionar. Logo após o acionamento, essa máquina vai procurar o início do sistema de coordenadas do equipamento, que é o 0 da máquina, né? E aí você vai começar a executar a medição propriamente dita. Tá? Acompanhado do equipamento, você também tem que ligar o probe, que é o apalpador. Então, para ligar esse apalpador, geralmente é em uma caixa localizada no lado esquerdo do equipamento. Então, no lado inferior, você vai lá e liga esse probe ou apalpador. Tá? Com todo esse checklist ligado, você pode dar um duplo clique lá no programa MCosmos no computador, porque essa máquina ela é controlada por um computador. Alguns modelos aí da Mitutoyo, da Zeiss, outros modelos aí no mercado, eles já trazem um painel localizado na lateral do equipamento, onde esse painel vai fazer as funções do computador, onde você vai inserir todos os dados para o toque da máquina, e depois ele vai converter, a máquina vai converter esses toques em elementos geométricos, tá? E logo em seguida, por último, você tem que definir um sistema de coordenadas na peça, tá? Na máquina de medição de coordenadas. Então, gente, basicamente como funciona o equipamento? O equipamento funciona com uma referência 0, que é a referência da máquina, que essa referência você não precisa se preocupar, basta você apertar o botão Start no equipamento, no joystick do equipamento, e ela vai buscar esse 0 da máquina, e em seguida você tem que definir um 0, uma origem do sistema de coordenadas em cima da peça. Então, a gente vai explicar passo a passo aqui nessa série de videoaulas, tá? Coloquei algumas figuras aqui, não sei se vocês conseguem observar, onde a gente tem um regulador de pressão indicando no mínimo 0,4 megapascais de pressão. Beleza, pessoal? Então, aguardo vocês na próxima videoaula, que é algumas dicas de como operacionalizar, então, o programa que controla o equipamento, que nesse caso, para essa máquina aí, é o MCosmos da 8ª edição. Beleza, pessoal? Então, até a